Graça e paz, queridos, que alegria poder estarmos juntos nesse tempo maravilhoso. Eu quero mandar um beijo grande para o meu amigo Pastor Vini, toda a turma do Relive aí em Brasília. Ano passado, 2019, nós estivemos aí ministrando presencialmente e esse ano tudo mudou, a gente foi surpreendido com esse tempo de exceção, mas graças a Deus por esses recursos, graças a Deus que nós podemos estar juntos para ministrar uma palavra. Sou o pastor Flávio Façanha, pastor da juventude da Comunidade das Nações em Fortaleza, e para mim é uma grande alegria estar com você hoje para falarmos um pouco sobre avivamento e a ideia da reforma, né? Eu quero conversar com você sobre esse tema tão importante para a vida da igreja e, sobretudo, para a vida da nossa juventude. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 44. Nós vamos ler os 5 primeiros versos desse texto, amém? Abra aí a sua Bíblia comigo, Isaías 44. Diz assim o verso 1: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Israel, servo meu, e tu, Jessurim, a quem escolhi, porque derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará no nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Queria orar com você antes da gente começar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer por esse canal, por esse acesso, pela essa voz que vai chegar a muitos jovens no Brasil, Pai, e sobretudo aí em Brasília, para essa juventude que ama o Senhor. Fala aos nossos corações, que ninguém saia desse momento sem ser tocado pelo Teu Espírito, sem ser visitado pelo Teu Espírito, Senhor. Faz assim com poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, avivamento, por vezes, foi entendido na vida da igreja como um tempo diferente. Eu tenho pensado, eu tenho entendido que avivamento, ele deve ser algo rotineiro na vida da igreja. O que eu quero dizer? A igreja precisa viver o avivamento como algo normal, ela precisa ser algo vivenciado todos os dias. E por vezes na história, quando a gente visita a história da humanidade, a gente vê alguns movimentos de avivamento. Essa não é uma ideia de Deus para a sua igreja. O avivamento precisa ser, então, algo do dia a dia. Eu quero trazer aqui alguns dados para você, para a gente entender e pensar juntos sobre essa ideia de avivamento. Primeiro, que para surpresa de algumas pessoas, essa palavra avivamento, ela aparece muito mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Por incrível que pareça, no Velho Testamento essa palavra, ela aparece muitas vezes, pelo menos 250 vezes essa expressão aparece no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela aparece muito menos, né? Parece, quando a gente fala sobre avivamento, dá uma ideia que isso foi apenas no período onde Jesus esteve na terra, ou que ele fechou o seu ministério aqui na terra e passou para a igreja. Mas não, sempre foi uma ideia de Deus avivar o seu povo. Mesmo na antiga aliança, Deus visitou o seu povo com o avivamento. Eu quero então ir direto ao ponto aqui, querido. Avivamento, por vezes, tem sido entendido apenas como um movimento, como eu falei. E algumas pessoas, por vezes, quase que chamam para si a responsabilidade do avivamento. Por vezes, algumas pessoas querem ser o pai da criança. Puxa, grupo tal, vive o avivamento, é responsável pelo avivamento. E eis aqui um grande equívoco. O avivamento é uma obra genuinamente divina. O ser humano não pode gerar o avivamento.
Por mais incrível que pareça, querido, nós, enquanto igreja, não podemos gerar o avivamento. O avivamento é uma obra divina, puramente divina. Deus é quem derrama sobre o seu povo o fogo, o avivamento, o renovo. Ele é o agente, é o Espírito Santo, o grande agente do avivamento. Pastor, então qual é o papel da igreja? O papel da igreja é clamar pelo avivamento. O papel da igreja é orar pelo avivamento. O papel da igreja é preparar o terreno para que Deus venha com a sua chuva, para que Deus visite-nos com o seu poder, para que o Espírito Santo tenha lugar para fazer. A igreja, ela prepara o caminho para o avivamento, ela ora, ela clama pelo avivamento, mas o responsável pelo avivamento é o próprio Deus. E isso é muito importante, porque por vezes a gente atribui o termo avivamento a coisas que não são de verdade o avivamento. Talvez até uma manifestação disso, mas não o avivamento propriamente dito. Por vezes a gente tem achado que o avivamento é uma mudança de perspectiva doutrinária. Essa juventude, esse povo novo, por vezes tem a necessidade de pregar algo diferente. Isso é tão preocupante para nós enquanto pastores, queridos. O avivamento não traz uma doutrina nova. O avivamento, até porque a palavra, ela se renova por si. Não é uma outra expressão doutrinária, mas a palavra de Deus é renovada. A palavra permanece fiel, infalível, como sempre foi. O que nós temos, por vezes, é uma mudança de forma, e isso é muito bom. Eu estava pregando esses dias sobre um texto onde Jesus disse que o escriba é como um pai de família que vai no seu depósito e ele retira de lá coisas velhas e coisas novas. Eu quero chamar aqui de velho, mas com todo cuidado, na verdade, coisas que estão edificadas, a própria palavra, ela não muda, ela não passa. E eu quero chamar de nova, muitas vezes, algumas experiências, algumas formas, mas o conteúdo permanece para sempre, ele é o mesmo. Eu estive aí ano passado, eu falei um pouco sobre isso, querido. A juventude precisa alicerçar sobre o teto dos que vieram antes, daqueles que prepararam o caminho dos seus pais espirituais. Então, haverá uma nova linguagem, haverá uma nova forma de expressar, mas o conteúdo permanece intacto, ele é fiel. Eu fico preocupado quando a gente, para manifestar um possível avivamento, a gente começa a mexer demais na Bíblia. A gente começa a mexer e começa a ter opinião demais. Eu quero dizer algo para você, querido, que está me ouvindo agora. Diante da palavra, diante daquilo que Deus já respondeu e já falou, não cabe a minha, não cabe a sua opinião. É o que a palavra diz. Nós estamos cativos à palavra e isso é muito bom, nos dá segurança. Nos traz verdade. A palavra de Deus é infalível. Por isso, o avivamento, ele não traz uma mudança doutrinária, não é isso. Outra coisa que muita gente acaba confundindo. Eu lembro na mudança de perspectiva de alguns cultos, e isso é legal. Algumas liturgias mudaram, isso é bacana, isso é necessário. Mas algumas pessoas atribuem a essa mudança o avivamento. Você viu, a gente foi naquela igreja, você viu, quase não tem pregação, é só louvor. Uau, eles estão vivendo o avivamento. Querido, isso não é o avivamento. O avivamento passa, na verdade, por um rebuscar, por trazer de volta alguns valores da palavra que foram perdidos. Procure isso na Bíblia inteira e você vai ver homens que viveram o avivamento, trouxeram o povo de volta para um caminho que havia se perdido. Eu amo louvor, eu fui gerado no louvor. Aos 14 anos eu comecei a ministrar louvor para toda a igreja, não apenas para a juventude. E como é maravilhoso a expressão de adoração que vem pelo louvor. Mas nada pode substituir, falo aqui na terra, o poder da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos mergulhar, nós teremos cultos que por vezes eu acredito que a gente não vai conseguir pregar porque vai ser tão extraordinário. E a gente vai mergulhar, isso é bom, ok? Eu não estou dizendo que isso é bom, eu vivo isso.
Mas o avivamento não é a substituição do louvor pela palavra. A palavra continua tendo primazia no nosso meio. Por isso, o avivamento traz à igreja um equilíbrio no seu chamado. É mais um ponto que eu quero que você entenda hoje aqui. O avivamento traz para a igreja um equilíbrio no seu chamado. Como assim, pastor? Eu tenho falado durante muito tempo que a igreja tem pelo menos 2 chamados, ou um chamado só que se desdobra em 2 braços. A igreja tem um chamado para dentro. Jesus está falando, quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta, vai no secreto e ora ao teu pai em secreto, e ele vai te ouvir. Eu creio, eu acredito num avivamento que começa no quarto, que começa no lugar secreto, aonde eu tenho uma audiência de uma pessoa só, o Espírito Santo, Jesus, o próprio Pai, me visita ali, e eu tenho um tempo extraordinário com Ele, um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento, e ali eu mergulho profundo, eu vivo fora da superfície, eu mergulho profundo. Esse é um aspecto do chamado. E esse aspecto se traduz também na nossa comunhão aqui na igreja, enquanto igreja. A Bíblia diz que uma pedra alinha a outra, afia a outra. Não existe evangelho sem igreja, querido. Entenda isso. É muito poderoso, muito poderosa a nossa comunhão. Então eu quero identificar esse primeiro braço do chamado, da nossa vocação. Viver em comunidade. Viver como corpo de Cristo Jesus, que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Mas existe um outro enfoque do evangelho, que precisa ser vivenciado. E esse enfoque fala sobre sair, fala sobre buscar pessoas lá fora, fala sobre levar o pão, fala sobre alcançar pessoas que, num primeiro momento, não entrariam numa estrutura religiosa, não entrariam numa casa, não entrariam numa igreja. Esse é o segundo aspecto da nossa vocação. Então o avivamento, querido, traz sobre a igreja um equilíbrio no seu chamado. É uma igreja que ama orar, é uma igreja que ama celebrar a sua comunhão, é uma igreja que ama ouvir a palavra, que ama o louvor e a adoração, que ama o estudo da palavra. Mas é uma igreja que sai, é uma igreja que vai buscar as pessoas que por preconceito, por falta de conhecimento, jamais entrariam aqui se nós não saíssemos. O avivamento traz sobre a igreja um equilíbrio. Por vezes, pessoas têm associado o avivamento. Você viu como aquela igreja evangeliza, você viu como aquela igreja está fora, você viu como eles romperam com as 4 paredes, como se as 4 paredes também não fossem importantes. Olha para mim, querido, entenda isso. Avivamento traz equilíbrio de ênfases sobre a igreja, sobre a noiva de Jesus. Pastor, traduz para nós então, a gente prega o evangelho completo. O avivamento faz isso à igreja. Não é uma igreja que aqui no Ceará a gente chama capenga, que puxa de uma perna. Não, ela é equilibrada, ela tem as suas ênfases equilibradas. Outra coisa que eu preciso entender, querido, avivamento não é um modismo. O avivamento, e eu comecei falando sobre isso, a ideia de Deus é que a gente viva dentro de um avivamento o tempo inteiro, dentro de um renovo o tempo inteiro, dentro de uma intimidade o tempo inteiro. Nós temos falado aqui que a gente não quer mergulhar no profundo, a gente quer viver dentro, imerso dentro do profundo, de um relacionamento poderoso com Deus. A gente não quer viver de mergulhos, onde a gente começa um ciclo de avivamento e quando a gente percebe a graça, o amor, a paixão, foi embora. Não, a gente quer viver mergulhado em Deus. E para isso a gente precisa de oxigênio. E o oxigênio vem pela palavra, o oxigênio vem pela comunhão, em nome de Jesus. Me ajuda aí, se você estivesse aqui eu ia pedir aplauso do Senhor agora. Glória a Deus. Então eu não tenho, o avivamento não é uma visão do bem contra o mal, do certo contra o errado. Por vezes, quem gosta de sair, acusa a igreja no seu tempo de comunhão dentro. Isso não é avivamento, querido. O avivamento é um tempo de muito equilíbrio. O avivamento, por vezes, e eu quero que você seja muito atento nesse aspecto do avivamento,
ele tem um caráter muito estrito, caráter estrito para a igreja, para o seu povo. Por muitas vezes Deus avivou o seu povo internamente. Só que, apesar de avivar o seu povo internamente, e num primeiro momento, ou num primeiro aspecto, o avivamento tem essa característica. O avivamento não termina apenas na igreja. A igreja é avivada, os dons espirituais são evidenciados, a igreja recebe dons, ela é munida de dons para exercer toda a sua vocação, todo o seu chamado. Então a igreja começa a viver uma experiência extraordinária com Deus, ela começa a acessar coisas que ela não acessava, ela tem a sua visão ampliada. Mas o que é que acontece? Esse é um aspecto do avivamento. Depois disso, a igreja que é contaminada, no bom sentido, por essa presença poderosa do Espírito, a sua voz, a sua paixão, ela reverbera para o mundo, ela reverbera para a sociedade onde ela está. Pense na igreja primitiva de Atos, queridos, onde as pessoas não tinham necessidade, porque eles viviam um avivamento e dividiam entre todos que estavam ali o seu alimento, de maneira que ninguém passava necessidade. A Bíblia diz ali em Atos que a igreja caía na simpatia do povo, ou seja, as pessoas olhavam para aquela igreja e era uma igreja influente na sua sociedade. E aí de novo vem o cuidado que a gente precisa ter, porque se a gente fica dentro, apenas dentro, a gente vive parcialmente o nosso chamado. O avivamento tem que alcançar a nossa sociedade. Por vezes aqui na Comunidade das Nações em Fortaleza, nós perguntamos se nós, enquanto igreja, estamos representando a nossa sociedade, se nós temos aqui a criança, se nós temos aqui o adolescente, se nós temos aqui o jovem, se nós temos aqui o idoso, se nós temos aqui o professor, se nós temos aqui o médico, se nós temos aqui o advogado. Enfim, a Comunidade das Nações, a igreja, é uma igreja relevante para a cidade. Nós somos voz para a cidade, ou a gente tem aprendido apenas um linguajar, crentez, gospel, que só alcança aqui dentro. O avivamento, ele alcança a igreja como um corpo aqui, sim, mas ele precisa reverberar lá fora também. Todas as nações que viveram o avivamento na história, e você pode pesquisar, eu não vou ter tempo suficiente para isso. Isso reverberou na economia, isso reverberou na educação, isso reverberou na saúde, isso reverberou no governo. Eu creio que nós estamos vivendo mais uma vez um tempo de avivamento e cabe a nós pedir, clamar ao Senhor que não seja apenas um tempo de avivamento sobre o Brasil, mas que seja definitivamente o avivamento sobre o Brasil. Estruturas estão sendo mexidas, estruturas estão sendo abaladas, funções e pessoas estão sendo substituídas. Eu creio num tempo onde nós vamos poder dizer: feliz o Brasil cujo Deus é o Senhor. Feliz o Brasil cujo Deus é o Senhor. E aqui eu quero ser muito específico. Eu estou há 6 anos trabalhando com a juventude. E eu tenho o orgulho de dizer, querido, nós estamos invadindo essa cidade em Fortaleza, nas universidades, nas escolas e agora nas funções mais diversas. Quantas vezes eu atendi um jovem que estava se sentindo pesado e culpado, que ele disse: pastor, como eu queria assumir agora um pequeno grupo, mas eu estou no 3º ano, eu estou estudando, e o curso que eu quero fazer é medicina, e eu tive que abrir os olhos desse garoto, arrancar a culpa dos seus ombros e dizer: amém, eu preciso de um médico crente na sociedade de Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Ou seja, por vezes a nossa visão de avivamento ficou apenas dentro. O avivamento acontece aqui, começa aqui, mas ele precisa explodir lá fora, ele precisa reverberar lá fora, porque assim a sociedade é transformada, porque nós somos, na verdade, o sal e a luz desse mundo. E como nós vamos ser sal e luz desse mundo, se nós não estivermos dentro do mundo, fazendo toda a diferença? Então, no sentido mais estrito, o avivamento, ele vai regando a igreja, ele vai tratando a igreja, ele vai munindo a igreja de dons, de paixão e amor, mas ele precisa reverberar lá fora,
porque senão a gente vive algo estranho, a gente vive a parte de tudo aquilo que Deus nos chamou para viver. E qual é o nosso grande chamado, querido? Trazer o reino de Deus para a terra. Essa é a nossa visão apostólica, que soma com a visão pastoral. A gente cuida, a gente cresce, a gente tem comunhão, mas a gente sai e a gente é sal e luz desse mundo. A gente leva luz aonde há trevas, a gente leva gosto aonde não há gosto, a gente vai transformando através do Espírito Santo. Mas algo que eu quero, então, caminhar aqui, eu tenho 4 minutos e meio para fechar essa palavra. Algo que eu quero clamar para você, eu disse que a igreja ela não é a responsável pelo avivamento. O avivamento é obra genuína do Espírito Santo, é Ele que faz. Mas eu quero te dizer, a igreja prepara o caminho, e como ela prepara o caminho? Você, jovem, que quer viver um avivamento na sua vida, quer fazer parte do avivamento que está alcançando, que está acontecendo na sua igreja, não existe avivamento sem confissão de pecado. Não existe avivamento sem confissão de pecado. Procure em toda a história, tanto bíblica como extra-bíblica, não existe uma visitação poderosa do Espírito Santo, um avivamento, se não há uma limpeza no terreno, e essa limpeza do terreno vem pela confissão de pecados. Não existe avivamento se nós não estamos determinados a chorar contra o nosso pecado e confessar os nossos pecados. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Segundo, não existe avivamento sem que nós possamos arrancar algumas raízes. Primeiro, a do pecado. Segundo, da mágoa e da falta de perdão. Muitas pessoas foram feridas pela igreja. E eu aqui, como pastor, eu quero pedir perdão em nome da igreja do Brasil por tanta gente que foi ferida, foi mal interpretada. Eu quero pedir perdão. Mas você não pode também abraçar um lugar de vitimismo eterno, porque é você que se prende. Alguém já falou, não perdoar é como tomar um veneno, esperando que o outro morra. É você que está doente, é você que está cativo. Hoje Deus está te trazendo à luz a necessidade de confissão de pecado e a necessidade de perdão. Por fim, querido, eu quero fechar essa palavra hoje aqui, dizendo para você, pensando com você. Eu posso até ouvir algumas pessoas dizendo assim: pastor, eu quero fazer parte de tudo que Deus vai fazer na terra. Isso tem sido um pedido, uma oração da comunidade das nações em todo o Brasil. Deus, o que se eu for fazer na terra, não faça sem nós, não faça sem mim. E talvez você se ache alguém muito pequeno para aquilo que Deus quer fazer na sua cidade. Olhe para mim, para aquilo que Deus quer fazer no Brasil, talvez até no mundo. Deus ama contrariar a lógica e a razão humana. Deus ama usar pessoas improváveis. Pense em Davi, ele é um improvável. Pense em Pedro, ele é um improvável. Hoje, querido, em nome de Jesus, eu sei que eu estou diante de você, que é improvável, e é a única matéria-prima que Deus precisa, é que você grite e diga: Senhor, eis-me aqui. E assim como Isaías estava com seus lábios impuros, e a sua visão primeiro foi para dentro, para si, enxergando os seus pecados, depois ele enxerga um povo que estava tão sujo, e ele diz: mas os meus olhos viram o Senhor. E então Deus purifica os seus lábios, que seria o veículo que o profeta iria usar. E depois disso, a voz de Deus dizia: quem enviarei? E ele disse: envia-me a mim. Eu quero falar para você, improvável, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Você só precisa querer e dizer: Deus, eu estou disposto. Eu tenho olhos para dentro de mim. Eu sei que em mim mesmo eu não tenho condições. Eu sei que existem algumas raízes que precisam ser arrancadas. E nós vamos fazer isso agora, orando em nome de Jesus. Pai, que essa palavra encontre lugar no coração de todos os improváveis, mas que são apaixonados, que amam o Senhor, e estão dizendo sim para o Senhor agora. Faz assim, Deus. E eu creio no avivamento sobre o teu povo. Eu creio numa chuva poderosa sobre o teu povo. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Fica aí com as outras ministrações. Eu sei que Deus vai falar poderosamente
Um beijo grande, pastor Vini e toda essa equipe maravilhosa. Eu quero em breve estar com vocês.